Muito bem, pessoal. Nesse vídeo nós vamos agora fazer uma das análises mais poderosas aí com o Volatility, que é a análise de malware. Você consegue verificar aí detalhes de cada processo, de como que eles estavam carregados no sistema, com o objetivo aí de compreender até o comportamento de como o malware funciona, a assinatura desse malware, não é? E analisar então, eventualmente, se uma máquina estava infectada ou foi invadida e obter todas as informações aí. O caso aqui que a gente vai analisar é do Cridex, que é um malware tipicamente utilizado para fraude bancária. E para fazer isso, então, a gente chama volatility "-f", né, que é para dizer o nome do arquivo, entra com o nome do arquivo como parâmetro e, na sequência, diz o que você vai querer fazer com o arquivo. É o image info para buscar as informações desse tipo, então, de imagem. Não é? Então, ele vai trazer para a gente aqui o detalhamento do que seria o conteúdo, ou de qual tipo é essa imagem, qual sistema operacional. E a gente consegue ver, então, que é o Windows XP que está nessa imagem, uma imagem de memória RAM de um Windows XP. Então, conhecendo esse sistema operacional, o que a gente pode fazer? Que informação a gente pode obter? Vamos buscar aqui um comandinho para verificar quais os processos estavam em execução aí no momento em que esse dump foi retirado. Para isso a gente passa a mesma estrutura inicial, volatility-f cridex, e a diferença é que agora você informa o profile, que é o sistema operacional que a gente acabou de identificar, mas o comando que vai ser dado em cima dele, que é um pslist, que é então para listar todos os processos que estavam em execução no momento em que esse dump foi retirado. Então, nós temos aí uma lista dos processos, com a identificação do PID, quem era o pai desses processos, não é? Quantos threads cada um deles estava executando, e assim todos os detalhes, então, dos processos que estavam em execução no momento que esse dump foi retirado. Um outro comandinho bastante interessante relacionado a processos é o ps3. E com o PS3, a gente consegue ver aí esses processos segundo uma estrutura, uma árvore. E é bem legal de identificar, eu até prefiro ele que o comando anterior, porque a gente consegue ver quem são os processos pai, quem são os filhos, não é? E como que eles estão relacionados. Então aqui a gente vê que o processo Reader SL é um processo filho do Explorer, tanto quanto o SVC Host é um processo filho do Service, e as mesmas informações dos anteriores, do comando anterior, porém aqui com essa indentação de árvore que ajuda bastante na visualização por meio do comando ps3. Uma outra possibilidade interessante é passar o comando cmdline para ver o histórico dos últimos comandos realizados nesse sistema operacional. Né? Então você consegue ver aqui tudo que foi feito em ordem cronológica nesse sistema operacional até o momento em que o dump foi retirado. Então nós temos aqui o SMSS processo.exe foi executado, o diretório ou a linha de comando de onde ele foi executado, o inlogon.exe, service, todos os processos aí com os detalhes do path completo e da linha de comando completa que deu execução a esses comandos. Para verificar o estado das conexões de rede, a gente pode utilizar o comando com-scan. Então a gente coloca com-scan, mantém os mesmos parâmetros anteriores, que é formar o nome do arquivo que vai ser analisado e o tipo de sistema operacional contido nesse dump de memória, e passa o comando com-scan para ver se existia alguma conexão de rede ativa naquele momento. E a gente encontra uma conexão do endereço local da máquina local com um IP 41.685.140 na porta 8080, associada ao processo de PID 1484.
E aí o que que a gente pode fazer nesse momento aqui? A gente pode mandar listar de novo os processos para ver quem era o processo 1484, né? A gente consegue identificar aqui. E aí, o processo 1484 é o Explorer, o que nos leva a uma conclusão bastante interessante, né? Porque o Explorer não é um processo que tipicamente abre conexões na porta 8080 com qualquer endereço. Então, isso nos coloca esse processo aqui como suspeito de normal, né? Não é comum que o Explorer faça esse tipo de conexão. Se a conexão estiver saindo aí, por exemplo, de um processo relacionado ao Chrome, seria mais natural. Mas imaginar que esse processo e o filho dele aqui, que é o Reader, né, possam estar, por exemplo, utilizando essa conexão de rede aí, não é algo natural, não é algo normal. É algo que a gente precisa realmente investigar. Então, vou rodar o comando de novo aqui, ó. E a gente vê que, de fato, ó, existe duas conexões, na verdade, associadas ao PID 1484, que é o Explorer, que é um processo que tipicamente não abre conexões, muito menos ainda na porta 8080. Né? Então, algo parece estar estranho aqui em relação a esse processo. O que a gente pode fazer? Vamos investigar se existe alguma normalidade com o SP. E aí, então, eu busquei aqui o recurso da Cisco Talos, que é, na verdade, o serviço de análise e inteligência aí da Cisco. Eu passei aqui a URL, ele me disse que ela está localizada na África do Sul, não tem mais nenhuma informações ou detalhes aqui sobre o e-mail e tal, mas me diz que ele pertence a Neotel. Não é? Então, se a gente vê no Ruiz aqui, ó, esse IP pertence a Neotel Host, alguma coisa parecida com um provedor, né? Enfim, a gente não consegue chegar a nenhum tipo de conclusão aqui sobre essa conexão aí, para onde exatamente ela está indo, ou se ela é efetivamente maliciosa, né? Porém, se a gente utilizar o Hybrid Analysis, que a gente vai falar em detalhes dele depois aqui para vocês, a gente tem aqui esse IP classificado como malicioso e detectado por 5% aí dos antivírus com essa característica, não é? Então não tem muitos antivírus que consideram esse IP como malicioso, mas o Hybrid Analysis, que é uma ferramenta aí de sandbox, diz para a gente que esse IP é um IP malicioso, o que sugere então que aquele processo Explorer possa estar associado a algum malware, né? Se a gente abrir aqui no vírus total, a gente não consegue ter uma análise bem conclusiva, porque de todos os antivírus que ele utiliza, somente 4 apresentam esse IP como sendo um IP malicioso ou relacionado a malware. Ainda que ele tenha sido malicioso no passado e agora não seja mais, qualquer coisa desse tipo pode acontecer, essa classificação pode até mudar, né? Mas, enfim, por esse caminho a gente não consegue afirmar ainda com precisão de que essa conexão ou esse IP é malicioso, apesar de ter fortes indícios aí, conforme a gente vai demonstrando, em função de um processo que não tem nenhum tipo de conexão a ser feita, está realizando uma conexão com esse endereço IP. Continuamos firmes ainda nessa análise em função dessa característica. Bom, vamos voltar então ao Volatility para ver o que mais a gente consegue analisar aqui no intuito de tentar descobrir algo sobre esse Explorer, esse processo aí que parece ser malicioso. O Volatility tem um plugin aqui muito interessante que permite que a gente faça uma análise aí do conteúdo desse processo ou do que ele ocupa na memória. O que esse processo, da mesma forma que a gente está analisando esse dump, vendo os processos lá dentro, esse comando permite ver em relação ao processo o que ele ocupa na memória, especificamente, e traz para a gente indicações aí se esse processo é malicioso ou não,
de acordo com o resultado. Então a gente repete a mesma sintaxe inicial, volatility, -f cridex, e o plugin é o mal find -p, seguido do número do processo que a gente quer analisar. Vamos pegar um aqui que a gente imagina que não seja malicioso, só para a gente ver primeiro como é a resposta padrão para essa situação. Então a gente pegou aqui o PID 824, que é um PID associado ao SVC host, e ele não traz nada como resposta. Por quê? Esse plugin aqui, ele só traz resposta quando encontra alguma característica suspeita no processo. E é por isso o nome malfind relativo a malware find, né? Ou em localizador de malware. Vamos repetir agora esse comando, passando como parâmetro o processo que a gente está avaliando aqui como suspeito, né? E o PID desse processo é o 1484 e também o filho dele, que é o 1640, né? O Explorer e o ReaderSL.exe. Né? Lembrando que eles são suspeitos porque estão fazendo uma conexão que não é típica desse tipo de processo, não é? Vamos passar aí, então o PID desse processo, 1484, e ver o que esse plugin MalwareFind traz para a gente. Opa, ele trouxe aí uma sequência de comandos, não é? Que ele identificou como sendo possíveis operações realizadas pelo malware, né? Por um malware ou comandos injetados dentro do processo. Enfim, todas as vezes que o comando, o plugin MalwareFind, traz como resposta qualquer coisa como essa, indicando posições de memória onde existe algum conteúdo que ele entende como não sendo típico do processo ou como sendo suspeito de ter sido injetado dentro do processo, né? E aqui as várias possíveis operações em assembly que ele está relacionando associadas a essas posições de memória, isso significa que esse processo é fortemente suspeito, né? Ele conseguiu identificar aí dentro de um processo um conjunto aí de posições com conteúdos que são tipicamente enxertados aí por malware ou que não fazem parte originalmente desse processo. Vamos repetir aqui o mesmo comando, agora passando como parâmetro o PID do processo que está logo abaixo, que é o reader SL, o PID dele é 1640. Vamos ver se ele traz alguma coisa estranha também. 40. E do mesmo modo ele traz uma sequência aí de conteúdos, né, suspeitos de serem injetados no processo aí por um malware, né? Esse plugin é muito interessante porque ele já busca aí esse comportamento atípico nas posições de memória ocupadas por esse processo e relaciona isso para a gente aqui. Existe também, pessoal, dois comandinhos bem interessantes aí, que é para extrair o arquivo executável do processo, e a sintaxe é bem simples, parecida com o que a gente já vem fazendo, indicando o nome do arquivo, do dump, o perfil do sistema operacional, e aqui procdump -p, o número do processo o qual você quer extrair, dumpdir, e o local onde você quer salvar. Com esse comandinho aqui, você extrai o executável que está sendo executado para carregar aquele processo, no caso indicado aqui por esse número 1640, né? Nós não vamos fazer isso aqui porque essa análise deve ser feita sempre numa máquina virtual. E se eu extrair esse executável e ele for um vírus realmente, eu estou colocando um vírus com seu arquivo executável dentro da minha máquina. Porém, tem um outro comando também que é bastante útil. Ao invés de eu extrair o arquivo executável, eu posso extrair o conteúdo do espaço de memória ocupado por aquele processo. Então, eu vou buscar tudo o que aquele processo carregou na memória, e o comando também é bem parecido, exceto pelo parâmetro agora
em vez de ser procdump, ser memdump, que ele vai buscar o conteúdo na memória. E assim ele vai gerar para mim aqui um arquivo que é o 1640.dump, que é exatamente uma cópia de todo o conteúdo que o reader.sl.exe, o processo de número 1640, estava ocupando na minha memória. Nesse ponto, o ideal é você trabalhar aí com regex, com algum script, para tentar localizar alguma coisa de dentro desse dump, né? Fazer uma varredura nas strings lá dentro, enfim, tentar identificar alguma coisa dentro desse dump aí do processo para ver o que você consegue encontrar. No caso aqui, nós vamos usar um comandinho comum aqui, find str 1640.dmp, e ele vai listar para mim todo o conteúdo em forma de strings que esse processo ocupava na memória. Vocês vão ver aí que vai até demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir varrer aí e ver o que ele tinha dentro da memória. Vamos passar aqui, tentar passar um parâmetrozinho aqui para encontrar tudo que tem de HTTP dentro da memória. Bom, então ele buscou aí todo esse conteúdo, né, em forma de strings. E aí, se a gente fizer uma varredura aqui, a gente vai encontrar algumas coisas, além de vários caracteres sem sentidos, comandos, etc., né? A gente vai encontrar algumas coisas bem interessantes aqui, que é o seguinte: a gente vai ver que de alguma maneira e por alguma razão existem referências dentro da área de memória ocupada por esse processo a sites de banco, o internetbank.cc, de vários sites ao redor do mundo, né? Commercial Serviceman de Bank, enfim, uma lista enorme de vários sites de banco em vários lugares do mundo. E aí a questão fica bem clara para a gente, né? Por quê? Como que um processo que é filho do Explorer, que faz uma conexão com um site, um endereço malicioso, sendo que o Explorer não deveria fazer nenhum tipo de conexão naquela porta ou para aquele IP, contém ainda dentro dele vários endereços de acesso a banco, né? Isso torna quase que invariavelmente esse processo aqui, não mais somente como suspeito, mas como um provável malware ainda relacionado à atividade de roubo de senhas ou de fraude em banco, né? Inclusive, se a gente for buscar o nome desse processo, que é o ReaderSL, ele estaria associado ao Adobe. O ReaderSL é um processo originalmente do Adobe, então não haveria razão nenhuma de ter dentro do conteúdo de memória desse processo qualquer referência a sites de banco. Para a gente fechar a questão, então, vamos fazer uma consulta direta aqui àquele IP numa base de malware, né, que verifica se existe alguma associação de malware àquele endereço IP. E a gente então consegue ver, além dos dados que já havíamos visto anteriormente, referente ao responsável por esse IP, a gente consegue ver que ele está na blacklist do Google, não é? E que de fato está associado a uma atividade de malware, não é? Existe então aqui uma referência desse endereço associado a malware. E para finalizar, no nosso caso aqui, a gente já sabe que o malware é o Cridex, né? E se a gente fizer uma busca pelas características desse malware, a gente vai ver que é de fato um trojan de banco, né? Que faz aí um acesso a diferentes sites de banco na tentativa de roubar as credenciais de login, além de tentar pegar as credenciais aí de algumas redes sociais. Bom, pessoal, identificar então um processo com essas características aí, como vocês puderam ver, não é algo bem fácil, né?
E a gente está até incluindo aí no material um cheat sheet do SANS também sobre comportamentos anormais de processo, né? Como que você pode identificar ou suspeitar de um processo como sendo anormal para poder, então, fazer uma análise em cima desse processo. No caso aqui, o que chamou a atenção da gente foi aquela conexão do Explorer. Mas esse encarte aqui do SANS mostra para a gente aí várias características incomuns, comportamentos incomuns de processos que podem nos servir como uma pista aí para iniciar a nossa investigação. Esse material também vai estar disponível para vocês aí. E queria recomendar para quem quiser aprofundar o livro A Arte da Forense em Memória, que fala aí todos os detalhes sobre esse tipo de análise que a gente fez, né? Um livro bastante interessante, só para vocês terem uma ideia aí da complexidade do que a gente está falando, só esse assunto específico de análise forense de memória, nesse livro aqui está abordado em quase 1000 páginas, né? Mas é uma referência aí para quem quiser, então, se aprofundar nesse tipo de análise aí em memória.